E tá calor, não é mesmo? E o sol não tá perdoando ninguém. Por isso eu te pergunto, você usa algum tipo de proteção? Tô falando de filtro solar, chapéu, boné, óculos de sol. É preciso se cuidar, minha gente. Esse assunto é bastante sério, porque é o mês de alerta e combate ao câncer de pele. Entenda melhor na reportagem. A campanha Dezembro Laranja surgiu em 2014 e o objetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia com a campanha era conscientizar a população sobre a importância da prevenção e os cuidados com a pele. E pelas ruas, o que percebemos é que ela tem surtido efeito. O protetor solar, o boné, assim, quando a gente está caminhando, fazendo um exercício, procurar também, às vezes, o seu horário da manhã, que daí o sol é mais ameno e até faz bem, né? Porque a gente precisa um pouquinho da vitamina, entende? Mas, fora isso, no dia a dia é o protetor solar mesmo. E os cuidados são muitos. Primeiro, fugir do sol um pouquinho. Depois, usar um bom protetor solar e partir para as atividades. Dependendo da intensidade, às vezes até uma roupinha mais fechadinha, né? Mas para proteger mais o corpo também, né? Mas muita gente ainda deixa os cuidados de lado. E o preocupante é que a região sul do Brasil tende a se destacar negativamente no comparativo nacional. No ano passado, por exemplo, de acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a região sul do Brasil contou com o maior número de diagnósticos de câncer de pele do país, contabilizando 40% do total dos casos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, os números esperados para este ano preocupam. Até o fim de 2023, são esperados 9.080 confirmações de câncer de pele não melanoma. Já de câncer de pele melanoma, são esperadas outras 610 confirmações. Por isso, melhor se prevenir e pegar as dicas do especialista. Você precisa usar um protetor solar de grande fator de proteção solar, mas sobretudo aos raios ultravioletas. Existe esse mito de protetor e bloqueador, mas não tem como você bloquear 100% os raios UV. Na praia tem que reaplicar mais vezes, tem que se cuidar, tem que se proteger, porque a conduta positiva que nós tivermos hoje vai ser a salvaguarda do amanhã, né? Esse é um assunto bastante interessante para o nosso quadro Fala Doutor, por isso a gente recebe aqui no estúdio a médica oncologista Jordana Rezende. Doutora, uma ótima tarde para você, seja bem-vindo ao Balanço Geral. A gente fala aí do câncer de pele, não existe um câncer, né? Tem vários tipos, vamos assim dizer. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Então, falando um pouquinho sobre câncer de pele, a gente divide o câncer de pele em 3 tipos. O carcinoma basocelular, que é o mais comum e também o mais bonzinho. O carcinoma escamoso, que é o segundo mais comum. E o melanoma, que é menos frequente, mas é o mais agressivo do câncer de pele. Então, a gente divide o câncer de pele nessas 3 entidades para diagnóstico. E quando a gente fala, né, você falou que tem mais de um, né? Mas todos preocupam, né? Todos chamam a atenção e eles são resultado da falta de cuidado com relação à exposição ao sol. Quais são os fatores que levam as pessoas a contraírem aí algum tipo desses de câncer? Todo câncer ele exige cuidado, né? E todos os cânceres vão nos preocupar. Alguns mais, alguns menos, mas todos requerem alguns cuidados. Então, não é porque eu disse que o basocelular é um câncer mais tranquilo que a gente tem que negligenciar a existência desse câncer de forma alguma. É um tumor que geralmente a gente trata com cirurgia, mas quanto maior ele tiver, maior a dificuldade de tirar esse câncer, mais morbidade, ou seja, mais deformidade, maior dificuldade na recuperação desse paciente. Então, sim, qualquer câncer tem que ter a sua devida atenção. E os fatores de risco é principalmente a exposição solar excessiva, o dano solar à nossa pele, principalmente contínuo, né? Aquelas pessoas que sempre estão expostas ao sol, principalmente em horários de maior pico. Então, sim, a gente sabe que a história familiar, ou seja, eu ter um parente que tem histórico de câncer de pele, eu ter algumas lesões antes ali que são precursoras, também são fatores de risco. Mas o principal fator de risco hoje é a exposição solar excessiva sem o cuidado necessário. E para se prevenir, o uso do protetor solar, o uso de acessórios, qual que é o horário que a gente precisa evitar aí para exposição ao sol? Exposição solar, ela sempre tem que ser feita
com todo o cuidado necessário. Não é porque eu vou sair de casa que eu não preciso passar um protetor solar, não preciso me cuidar. Então, diariamente, esses cuidados, eles devem existir. Então, principalmente, evitar a exposição solar excessiva, principalmente ali entre o horário das 10 da manhã às 4 horas da tarde, que é o horário de sol mais intenso. E quando a gente for se expor ao sol, fazer uso do protetor solar, né? Principalmente aqueles que têm fator de proteção, no mínimo 30, de preferência, quanto maior, melhor, mas no mínimo 30. A gente reaplicar esse protetor solar, então passar no período da manhã e depois do almoço, principalmente. E caso eu for ficar muito exposto ao sol, aplicar nesses intervalos também é bem importante. Fazer uso de chapéu, principalmente para os trabalhadores, né, que vivem embaixo do sol. Tem que ter o uso de chapéu, proteção da orelha, que é uma região que a gente descuida muito e faz muita lesão de pele ali, de câncer. Uso de óculos solar, lembrar que nossos olhos também é uma área sensível, fica exposta ao sol e a gente pode ter lesão nesse local, principalmente melanoma, é um câncer que faz ali. Então, uso de protetor solar, uso de óculos solar, uso de chapéu e lembrar das roupas, né? Hoje a gente tem muita roupa de proteção solar. Então, usar sempre as áreas que vão ser expostas cobertas. Então, camiseta, se não puder ter com proteção, qualquer tecido, ele vai ajudar nessa proteção. Mas se puder usar com fator, muito melhor. Então, as áreas que serão expostas estarem cobertas por roupas. E como que a gente consegue identificar, né? Já que podem aparecer alguma manchinha, notar alguma coisa de diferente ali. Como que a gente identifica algum tipo de câncer? É claro, tem que fazer um exame para verificar se de fato é um câncer, pode ser qualquer manchinha nesse sentido, mas como que a gente consegue identificar de uma maneira mais fácil, digamos assim? Eu sempre falo, é melhor procurar um médico e não ser nada do que ser algo importante e a gente deixar passar. Então, qualquer lesão de pele diferente que você não tinha anteriormente e você viu que surgiu, chama atenção. Mas quais são as lesões que mais nos preocupam? Principalmente lesões em face, isso chama muita atenção. Região em colo, que são regiões mais expostas ao sol. Aquela lesãozinha que vai crescendo gradativamente, ou seja, você percebe que ela está diferente do que ela estava anteriormente. Ou que tem um sangramento muito fácil, então qualquer batidinha ela começa a sangrar. E depois que ela começa a sangrar, você vê que a cicatrização dessa lesão está muito difícil. Então, lesões que crescem, que sangram facilmente e tem uma cicatrização difícil, vale lembrar que vale a pena procurar um atendimento médico. E também aquelas lesões que a gente vê que ela cresce e que ela é uma lesão estranha, que a gente fala. Ela tem duas cores, não só uma cor. A gente vê que ela não é bem redondinha como são as outras lesões, ela é um pouco assimétrica e vê que ela é um pouco maior, essa também precisa passar por uma avaliação médica. Então, lesões que vão crescendo e não cicatrizam e sangram e são feias, né, que a gente fala, procure atendimento médico, vale a pena ser avaliada. Percebeu alguma coisa de diferente, é melhor procurar um médico do que ser surpreendido negativamente, né? Exato. Deixar o tempo passar, porque tem muita gente que acaba postergando, né? Ah, não deve ser nada, enfim, vou deixar. Com relação às pessoas que têm algum tipo de tatuagem, porque às vezes pode aparecer essa manchinha, às vezes por conta da tatuagem acabam não enxergando. Tem alguma orientação para essas pessoas? A tatuagem ela pode mascarar uma lesão de pele, né? Claro, porque a gente pigmenta o local onde pode estar essa lesão. Então, a gente não tem uma orientação específica para procurar médico com maior frequência, mas é aquilo que eu falo. Sempre ficar atento ao teu corpo. Então, quem tem tatuagem, observa com maior cautela, passa maior tempo ali olhando a pele, passando a mão ali, sentindo alguma alteração. E procurar atendimento médico imediatamente quando perceber essa lesão. Então, quem tem tatuagem, essas lesões podem estar escondidas, então o cuidado tem que ser redobrado. Sempre ficar atento ali a qualquer modificação. Doutora Jordana, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral, esclarecendo algumas dúvidas, que esse é o mês de combate, né, e prevenção ao câncer de pele, mas a gente precisa ficar atento durante todos os meses do ano, né? Exatamente, esse mês é uma campanha, né, mas os cuidados eles têm que ser diariamente ao longo da nossa vida. Então esse mês é para a gente lembrar a importância do câncer de pele, lembrar que ele existe, ele é o câncer mais incidente no Brasil hoje, corresponde a 30% de todo o diagnóstico de câncer, então é um número significativo e a gente sabe que é um câncer passível de prevenção. Né? Se a gente tomar o cuidar na exposição solar, usar os fatores de proteção, a gente com certeza vai reduzir a incidência desse câncer. Doutora, muito obrigado pela sua participação, esclarecendo as dúvidas aqui para a gente no Balanço Geral. Na próxima semana, a gente volta aqui com o quadro Fala Doutor para trazer mais informações que possam fazer a diferença na sua vida, você que assiste o nosso Balanço Geral.